Capítulo 7. Jó. Por acaso o homem não tem trabalho árduo sobre a terra? Não são os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pela sombra, como o assalariado que espera pelo pagamento. Assim me deram meses de desengano e destinaram-me noites de aflição. Quando me deito, digo: quando me levantarei? Mas a noite é longa e canso de me revolver na cama até o alvorecer. Meu corpo está coberto de vermes e de crostas de sujeira. A minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Os meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Meus olhos não voltarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas eu já não existirei. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir, nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Por isso, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito, e eu me queixarei da amargura da minha alma. Será que sou o mar ou um monstro marinho para que tu me vigies? Quando digo, eu me consolarei na minha cama, meu leito aliviará a minha queixa. Tu, então, me espantas com sonhos e me atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a este meu sofrimento. A minha vida é odiosa. Não quero viver para sempre. Afasta-te de mim, pois os meus dias são inúteis. Que é o homem, para que tanto o engrandeças e atentes para ele, e cada manhã o visites e o proves a cada momento? Até quando não afastarás de mim os teus olhos? Quando me deixarás para que eu tenha tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens? Por que me transformaste em alvo dos teus dardos? Por que me tornei pesado para mim mesmo? Por que não perdoas o meu pecado e não tiras a minha maldade? Pois agora me deitarei no pó. Tu me buscarás, mas eu não existirei mais. Capítulo 8. Jó. Subtítulo: Bildade repreende Jó e procura justificar a Deus. Então Bildade, o suíta, respondeu: Até quando falarás assim? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas, se te empenhares em buscar a Deus e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se fores puro e correto, com toda certeza ele se levantará por ti agora mesmo e te restaurará com justiça. Embora o teu começo tenha sido humilde, contudo, o teu futuro será grandioso. Pergunta à geração anterior e considera o que seus pais aprenderam, pois nós surgimos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra são como uma sombra. Será que eles não te ensinarão e não te falarão? Não dirão palavras de entendimento? Pode o papiro desenvolver-se fora de um pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi cortado, seca-se antes de qualquer outra planta. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se acabará. A sua segurança será frustrada e sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não aguentará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como uma planta bem regada ao sol, cujos brotos estendem-se sobre o jardim. Suas raízes se entrelaçam ao monte de pedras e até chegam a penetrar o pedregal. Mas quando for arrancada do seu lugar, este a negará, dizendo: Nunca te vi. A vida dela chega ao fim, e outras brotarão da terra. Mas por certo, Deus não rejeitará o correto,
nem segurará os malfeitores pela mão. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam serão envergonhados, e a tenda dos ímpios não resistirá. Capítulo 9. Jó. Subtítulo: Jó pergunta: quem poderá discutir com Deus? Então Jó respondeu: na verdade, reconheço que é assim. Mas como o homem pode ser justo diante de Deus? Se alguém quisesse disputar com ele, não lhe poderia responder sequer uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem já disputou com ele e ficou em paz? Ele é o que remove os montes. Sem que o saibam, ele os inverte em sua ira. É ele quem sacode a terra do lugar, fazendo com que as suas colunas estremeçam. Quem dá ordens ao sol, e este não nasce. Quem encobre as estrelas. Quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Foi ele quem criou a Ursa, o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Quem faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele passa perto de mim, mas não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Ele apanha a presa. Quem pode impedi-lo? Quem lhe dirá: o que estás fazendo? Deus não conterá a sua ira. Os aliados de Raabe se curvarão debaixo dele. Quanto mais eu, como lhe poderei responder ou escolher minhas palavras para discutir com ele? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz, pois ele me quebra com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo. Não me permite respirar. Pelo contrário, farta-me de amarguras. Se fosse uma prova de força, por certo, ele teria força. Se fosse questão de julgamento, quem o convocaria a comparecer? Mesmo que eu fosse justo, a minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse perfeito, ela me declararia culpado. Sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. É tudo a mesma coisa. Portanto, digo: ele destrói o correto e o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele que faz isso, quem poderá ser? Meus dias passam mais depressa do que alguém que corre. Vão sem verem o bem. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu semblante e ficarei contente. Mesmo assim, sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente. Então, já que serei condenado, por que me esforçar em vão? Se eu me lavar com água de neve e limpar com sabão as minhas mãos, mesmo assim me afundarás no fosso e até as minhas próprias roupas sentirão aversão de mim. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que fiquemos frente a frente em juízo. Não há árbitro que imponha a mão sobre nós dois. Que Deus retire de mim a sua ameaça, e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem medo, mas eu não sou assim.